Olá, boa noite. Hoje é o dia 3 de dezembro, meia-noite, ou seja, praticamente 4 de dezembro. E hoje nós vamos rapidamente analisar algumas notícias. Existem 3 temas e 3 matérias que eu vou cobrir na minha rápida apresentação hoje. Primeiro vamos falar rapidamente sobre a morte do Henry Kissinger, que foi um grande estadista, um grande ministro de Relações Exteriores, grande no sentido que que a política americana foi muito moldada por um período de quase 40 anos pelas ações dele, né? Ele foi a pessoa, você poderia dizer que praticamente foi a pessoa responsável por ter normalizado as relações diplomáticas com a China. Mas também tem aqueles que chamam ele de carniceiro, porque o bombardeio que ele ordenou em Camboja criou uma geração de miséria e sofrimento. Então, vamos falar rapidamente sobre a situação na Ucrânia, que deteriora a cada dia agora e a notícia é totalmente péssima para a Ucrânia. A Rússia está pouco a pouco dominando e tomando controle da situação, e isso se observa pelas declarações feitas pelo Zelensky, pela briga dentro da corte na Ucrânia. Parece que facções se separaram e estão culpando uns aos outros, não se sabe quem apoia quem, os americanos aparentemente irritados com Zelensky, que ele não está buscando uma negociação. Tem outros que apoiam o Zaluzny. O Zaluzny é o chefe das Forças Armadas, Zelensky é o presidente. Eles estão em conflito entre eles dois. Os dois têm poderosos aliados políticos, então nenhum está conseguindo, nem o Zelensky consegue mandar embora o Zaluzny por enquanto, e nem o Zaluzny consegue montar um golpe. E por último, a retomada das ações israelenses em Gaza, que não se sabe se realmente Israel, os americanos mesmos já estão com dúvidas se as ações israelenses são a longo prazo sustainable ou sustentáveis, e a curto prazo os americanos estão avisando aos israelenses que eles deveriam tentar negociar de novo cessar-fogo e ajuda humanitária, mas Israel não quer saber disso. O governo é de extrema direita. Hoje a sociedade israelense está totalmente... Os sentimentos que a gente ouve ou lê a respeito da população israelense é de praticamente, olha, é impressionante. 70%, 80% do povo israelense quer o extermínio dos palestinos por causa dos eventos do dia 7 de outubro. Isso está no noticiário. O governo... O primeiro-ministro está muito criticado. Muitos querem que ele saia, que ele peça demissão, mas a sociedade como um todo apoia, sim, os bombardeios em Gaza, apoia a expulsão dos palestinos para fora de Gaza, a preferência seria o Egito, apoia, inclusive, a expulsão dos palestinos da Cisjordânia. Infelizmente, é essa a situação. E contra esse clima de ódio de ambas as partes, porque o que Israel está fazendo, se ele acha que ele vai exterminar o Hamas, eu acho que Israel está enganado, porque para cada militante morto, para cada palestino inocente morto, e são a vasta maioria dos palestinos, para cada uma dessas mortes televisionada ao redor do mundo, você cria mais 10 militantes em potencial para o Hamas. Mas vamos dar uma olhada rapidamente, vamos já passar pelo noticiário. Aqui nós temos uma reportagem do Telegraph, sempre um jornal de direita, sempre um jornal que apoiou ferozmente a Ucrânia,
a direita inglesa, o governo inglês, olha, apoia tanto ou mais ainda do que os americanos essa guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então, a gente pode dizer que o Telegraph ele tem esse viés. E ele, digamos assim, dentre os jornais de maior circulação na Inglaterra, eu diria que é o mais conservador. Mas essa notícia traz uma entrevista com o prefeito de Kiev, que já foi um presidenciável, especialmente após o golpe de 2014, ou após a revolução, ou digamos assim, o Maidan de 2014, quando o apoiador, o presidente Yanukovych, que era neutro, alguns dizem apoiado pela Rússia, quando ele foi expulso, o Klitschko foi uma das opções, mas acabou não se tornando presidente. Mas ele dá uma entrevista no Telegraph dizendo que que a popularidade do Zelensky está caindo e que provavelmente que segundo o Klitschko, que é o prefeito de Kiev, que o Zelensky cometeu muitos erros e que por isso ele vai pagar o preço e vai perder o poder. É a entrevista do Klitschko. Aqui, esse é um blog de um eu não sei se ele é americano, inglês, europeu, mas ele se autodenomina Simplicius the Thinker. Ele concentra muitas informações do Telegram e do Twitter. Então aqui, deixa eu ver aqui, eu só estou mostrando isso porque ele aqui embaixo ele traz, muito interessantemente, várias manchetes de outros jornais que mostram do dia 27 ao dia 28 de novembro até, eu acho que dia 1º de dezembro, que mostra exatamente o clima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Só rapidamente scrollando para baixo. Aqui. Começando com o Daily Mail. O Daily Mail é um jornal assim não muito respeitado, é um tabloid, como se diz em inglês, mas também, sempre, como todos os outros jornais ingleses, sempre totalmente a favor da Ucrânia, apoiador da Ucrânia na guerra contra a suposta agressão russa. E basicamente um tom pessimista. Será que não é a hora do Zelensky tentar chegar num acordo de paz com Putin? Essa manchete teria sido impensável há meros 60 dias, 30 dias, eu diria. Mas agora já exprime um sentimento de desespero, de dificuldades. O Financial Times, há 4 dias atrás, saiu com essa matéria. O problema da Ucrânia, o pior problema da Ucrânia, o mais difícil de contornar, é a falta de efetivo. E já se lê, e o Simplicius traz no blog dele, reportagens de matérias, informações que mulheres já formaram 2 ou 3 batalhões na Ucrânia, já foram presas, já foram tomadas como prisioneiras de guerra. O Zelensky está buscando aumentar, de novo, arrolar para as Forças Armadas mais soldados, mais ucranianos, agora aumentando a idade máxima, diminuindo a idade mínima. A única coisa que ele teme é, se ele for muito ambicioso e ampliar demais essa faixa de busca de ucranianos para entrar no exército, ele corre o risco de um golpe e de uma rejeição taxativa pelo povo ucraniano, porque as elites de Kiev, as informações são muito controladas ainda. Mas o problema, digamos assim, o problema da Ucrânia é a falta de efetivo. De novo, outra reportagem aqui falando a mesma coisa, a Manpower Dilemma, como aumentar o efetivo. E aqui é um desabafo de um soldado ucraniano também falando a mesma coisa.
O grande problema da Ucrânia hoje é a gente gosta de focar em dinheiro, a Europa está tendo dificuldade em conseguir mais 50 bilhões de euros para a Ucrânia. Os americanos, também com a situação de Israel, estão redirecionando os seus esforços maiores para manter Israel bem municiado. Mas se você fosse entregar tudo aquilo que a Ucrânia precisa em termos de munição, armas, dinheiro, o problema continuaria, que é um problema de efetivo. A não ser que a OTAN entrasse na guerra, que nenhum país na OTAN vai querer isso. Então, se for depender dos ucranianos para lutarem a guerra, o grande problema deles é efetivo. Você pode ter armas, mas se você não tem as pessoas para manejar essas armas, do que adianta ter essas armas? Então, voltando aqui, a Rússia, segundo um jornalista alemão, os generais alemães, o problema é que a Rússia não só não se enfraqueceu, que era um objetivo declarado público dos Estados Unidos e da União Europeia, mas a Rússia se fortaleceu. Ela se transicionou a sua economia, que ela conseguiu manter as exportações de hidrocarbonetos, de petróleo, de gás, de outros produtos, mas ela também, ao mesmo tempo, ela ampliou a sua produção de armamentos, conseguiu isso, consegue trazer mais e mais efetivo, aumentar o seu efetivo, estão treinando um exército de 1,5 milhão de soldados, sendo que uns 800 mil já estão prontos. Então, esse jornalista ouviu dos generais alemães que, numa situação de agressão russa, provavelmente eles entrariam, eles avançariam em cima do território europeu sem grandes problemas, sem grandes resistência dos europeus. Se é verdade ou não é, pelo menos é um indício de um desespero da Europa. A mesma coisa no Times of London. A Economist, essa semana, não coloquei no programa hoje, mas eu vou colocar num programa futuro, semana que vem. A Economist é a mesma coisa. Todos desesperados que a Rússia está começando a se impor nos campos de batalha na Ucrânia. Voltando aqui, sobre o Henry Kissinger, é isso. Os historiadores vão ter a última palavra. Ele morreu semana passada, há 3 ou 4 dias atrás, 100 anos de idade. Até os últimos anos da vida, até os últimos meses da sua vida, ele foi bem ativo no campo diplomático, inclusive foi bem recebido pela liderança chinesa há uns 2 ou 3 meses. Os chineses, aliás, apreciam o Henry Kissinger, porque foi o Henry Kissinger que negociou a distensão diplomática entre os Estados Unidos, na época governado pelo Richard Nixon, em 1972, com o Mao Tse-tung na China. Então foi a partir daí que depois, em 78 e em 80, que a China começou a se desenvolver economicamente. Se isso no futuro será visto como um grande erro na política americana, hoje a gente lê a mídia americana dizendo que a China é uma grande ameaça, tal, eu não sei. Mas essa é a verdade. Falando em mídia, aqui a gente tem o jornal The Hill, um jornal online conservador americano, de novo preocupado que a aliança, que não existe ainda, mas que a aliança militar entre a Rússia e a China está tomando forma e eles estão estreitando os laços, inclusive em cooperação militar. Eu diria que não é só Rússia e China, tem um terceiro player, que é o Irã, que preocupa muito o Ocidente e os Estados Unidos. Mas, pelo menos entre Rússia e China, já não há a menor dúvida que eles estreitaram muitas relações. E uma máxima da geopolítica, ou
dos realistas, um fato, uma tese muito importante, é que a Rússia e a China não deveriam unir os esforços, porque esse bloco se tornaria poderoso demais para ser controlado. Mas a política americana anti-Rússia e de combate à Rússia acabou empurrando a Rússia para os braços dos chineses. E os chineses tiraram proveito e a Rússia também, porque nem a China vai deixar a Rússia perder essa guerra ou se enfraquecer demasiadamente, porque ela sabe que se a Rússia, por exemplo, fosse dominada e desmembrada, que é um objetivo dos neocons, dos conservadores, estrategistas americanos, se ela for desmembrada a Rússia, a China sabe que ela será a próxima bola da vez. Voltando aqui para o noticiário, agora transicionando para a questão de Israel e Gaza e as batalhas e a guerra, porque é uma guerra e o ataque brutal israelense em Gaza, a pergunta que deve ser respondida é se, de acordo com o próprio interesse israelense, eles não estão indo longe demais. Eles não vão erradicar o Hamas, mas eu acho que nem eles querem agora. Não eles. Existe uma facção no governo israelense que está à direita do premier Netanyahu, o que diz muito, porque o Netanyahu já não é centro, nem centro-direita, ele é bem direita. Mas existe uma facção que é muito mais forte, que é muito mais direitista ainda. E, como eu falei na minha introdução no programa de hoje, a sociedade israelense está apoiando eles, essa facção, que é basicamente nunca mais discutir a paz e tornar completamente impossível a ideia de um Estado palestino, em qualquer que seja o território palestino. A ideia agora é completamente erradicar esse sonho, tirar da mesa essa possibilidade. Não são todos os israelenses e, por incrível que pareça, existe uma liberdade de imprensa em Israel que não é nem tolerada nos Estados Unidos ou na Europa, mas não é que não seja tolerada. Os grandes jornais americanos e europeus não se sentem mais confortáveis para ir contra a narrativa dos seus governos. Mas em Israel ainda tem a imprensa israelense tem matérias que são publicadas em jornais de grande circulação do leque inteiro, da esquerda à direita, dos pacifistas aos antipacifistas. E aqui, esse aqui é um jornal americano, é um blog de uma fundação americana muito moderada. Esse Paul Pillar foi funcionário da CIA, analista da CIA, e ele acha que o que está acontecendo da ótica, do ponto de vista americano, não é no interesse dos americanos. E aqui, essa revista aqui é uma revista israelense de esquerda e ela alega que nada acontece em Gaza agora sem que os israelenses não tenham planejado isso. Não há mortes, não há os danos colaterais não são realmente danos colaterais, segundo a revista. Israel tem um mapa de todas as residências em Gaza, sabe em todos os prédios, em todos os cômodos, em todas as casas, quem mora lá, se tem meninos, se tem crianças, se tem adultos, se tem operador militante do Hamas. E todos que estão sendo atacados, todos estão sendo... O banco de dados israelense está atual, é muito completo e eles sabem exatamente o que está acontecendo. Essa é a tese, a reportagem desse jornal, que os israelenses, se eles estão matando, é porque eles querem matar. Essa é a verdade, de acordo com essa matéria. E leiam aqui, que eu vou rapidamente falar sobre isso. Um palestino foi morto na Cisjordânia
num ataque de colonos israelenses. Gente, antes do dia 7 de outubro, o Hamas não tinha presença nenhuma na Cisjordânia. E nem tem ainda hoje. Claro que tem sentimentos pró-Hamas na Cisjordânia, mas a Cisjordânia era controlada pela antiga organização, pela OLP. O presidente da OLP é o Mahmoud Abbas, que hoje tem quase 90 anos, que não apita nada. E a OLP na Cisjordânia tem uma força policial que trabalha estreitamente com as forças militares de Israel, com o exército israelense. Mas ano após ano, mês após mês, e recentemente, está tendo essa aceleração. O governo do Netanyahu, para sobreviver, muito provavelmente aquelas questões... Primeiro, pessoalmente, ele é acusado e ele sabe que se ele perder, for expulso do cargo dele, ele provavelmente teria que responder na justiça. Então ele tentou alterar a Corte Suprema, não conseguiu isso, ou conseguiu alguma coisa, mas não como ele queria, mas ele teve que, para se sustentar na posição, ele teve que fazer uma aliança com a ultradireita israelense, que é aquela ultradireita que quer expulsar os palestinos de Israel. E todo mês, mês após mês, após mês, após mês, tem violência contra os palestinos na Cisjordânia. Não há Hamas, não existe Hamas na Cisjordânia. Mas tem. O tempo inteiro eles vão lá, cortam, negam água. Teve um relatório não, porque isso é um relatório publicado das Nações Unidas, ainda eu acho que em 2008, que diz que nem a água da chuva os palestinos têm direito, porque é propriedade do governo israelense de Israel. Eles não podem coletar água de chuva para beberem, eles não podem coletar água de chuva para a própria agricultura. É uma coisa fora desse mundo, é cruel. É uma situação cruel o que está acontecendo na Cisjordânia. Não há Hamas na Cisjordânia. Eles não controlam, eles não apitam nada. Não tem túneis na Cisjordânia, não tem nada do Hamas na Cisjordânia, mas essa é a realidade, o que está acontecendo na Cisjordânia. Por último aqui, isso está acontecendo, não é muito noticiado, agora está sendo mais noticiado. O Iêmen e os rebeldes no Iêmen, que é o Houthi, que hoje domina o Iêmen como país, mas que tiveram uma guerra contra os Estados Unidos e a Arábia Saudita, ou contra a Arábia Saudita, e os Estados Unidos apoiando a Arábia Saudita, o Iêmen e esses Houthi, que são apoiados pelo Irã, mas não são uma filial do Irã. Eles têm a própria liderança e tal, mas são aliados. Eles estão tentando atacar navios de origem israelense, de propriedade israelense, que estão indo ou vindo de Israel, atacando ali no estreito ali de Bab el-Mandeb ou no Mar Vermelho, the Red Sea. E eu acho que ainda não afundou nenhum navio. Hoje atacaram dois navios militares, um americano e um inglês, mas eles estão... É aquela coisa que provoca, é aquela situação... estão levantando, estão aumentando a pressão, dando a entender que isso fizeram após Israel começar o seu ataque lá em Gaza. Então, não se sabe onde isso vai acontecer, isso é um irritante contínuo agora. Pode muito bem estar aumentando o custo do frete, os seguros, as seguradoras não querem segurar uma carga que pode ser sujeita a um ataque, terrorista ou não, a um ataque de um Estado ou um ataque. Então, isso pode estar começando a causar perdas financeiras. Bem, essas são as notícias do dia, gente. Eu terei mais ao longo da semana, tá bom? Uma boa noite.